Olá, gente! Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre tinta de tatuagem para quem tá começando ou para quem já tatua há algum tempo. E hoje a gente vai trocar essa ideia sobre isso. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que existem dois grupos de tinta no mercado hoje que a gente pode trabalhar. As tintas que são aprovadas pela Anvisa e as tintas que não são aprovadas pela Anvisa. Qual que é a diferença entre as duas? Que aqui você só pode usar as aprovadas pela Anvisa. Isso não significa que as tintas gringas sejam ruins ou que elas vão causar algum tipo de problema na pele, mas para a gente usar aqui no Brasil, dentro da lei, a gente precisa usar as tintas que sejam aprovadas pela Anvisa. Isso é muito fácil de saber, é só ir no site da Anvisa e olhar se a tinta tem lá o códigozinho. Tá? Eu já usei tintas da gringa para experimentar e tudo mais, gostei de algumas tintas, mas eu não vejo a necessidade de correr esse risco dentro do seu trabalho, sendo que no nosso mercado a gente tem um leque de tintas boas, a gente realmente tem qualidade nas tintas aqui no Brasil, então usar as tintas da gringa pode ser que não seja uma boa saída para você, né, por baixo da nossa lei, baixo da vigilância sanitária, que pode te dar uma multa, ou seja, vários problemas que podem acarretar caso você esteja usando um pigmento que não foi aprovado aqui no Brasil. E por que essas tintas gringas não são aprovadas aqui no Brasil? Porque eles têm que querer investir, né? Cada cor, cada tubo de tinta, cada pigmento para ser aprovado, né, pela Anvisa, custa caro. E às vezes eles não querem investir, né, nessa aprovação aqui no Brasil. E também, como eu já tinha dito anteriormente, não é uma coisa que precisa, não é uma coisa que a gente vai trabalhar mal porque não tem essas tintas. Só queria mesmo explicar para vocês a diferença entre as duas. Aqui no Brasil, dentro das tintas legalizadas, a gente tem a Electric Ink, a gente tem a Star Bright, a gente tem a Ironworks e a gente tem a Everlast, que também é da Electric Ink. Existem mais algumas tintas legalizadas, mas essas assim são as que eu mais uso, que as minhas alunas mais usam nos trabalhos e que realmente não deixam a desejar. Realmente dá para você fazer um excelente trabalho com esse leque de tintas aí que eu falei para vocês. A Everlast, por exemplo, que é da Electric Ink, a diferença dela para mim é que ela é um pouquinho mais grossa, eu gosto de trabalhar com ela com diluente, enquanto a Electric já vem no ponto que eu preciso para poder utilizar. Essas aí são as tintas que você pode usar tranquilamente, você só tem que ficar atenta no lote e na validade das suas tintas sempre, que também é outra coisa que dá problema com a Anvisa, você tá com tinta fora da validade, ou por exemplo, você usou uma tinta em alguém que causou alguma reação. Corre o risco de no lote daquela tinta ter alguma coisa ali errada, né? Mas isso é um evento bem raro de acontecer. O mais importante mesmo é que você sempre esteja atenta na validade das suas tintas, mesmo as legalizadas pela Anvisa. Algumas tintas que eu conheço, que são tintas gringas, que não são legalizadas pela Anvisa, são Dynamic, Eternal, Intense, que são tintas muito faladas por tatuadores, mas infelizmente tem essa coisa aí, né, de que a gente realmente tá fugindo das normas, tá fugindo da lei, caso a gente escolha usar isso. Aí, por exemplo, você usa uma tinta dessa que não é legalizada no corpo de uma pessoa e dá algum problema e você for responder por isso, você vai ter que dizer que você usou uma tinta que não foi legalizada aqui no Brasil. Então, isso pode te acarretar problema. A minha opinião pessoal sobre isso bom, eu já experimentei tinta da Intense, já experimentei tinta da Dynamic, só não experimentei a Eternal, mas já vi colegas de trabalho utilizando. E particularmente, não tem muita diferença assim das tintas que a gente tem brasileiras, que fazem o trabalho delas, assim como as tintas gringas também fazem. Então, a minha opinião pessoal quer experimentar um dia, vai lá e experimenta, né? Mas se você acha que tem que fazer isso, que é uma tinta muito melhor do que as que a gente já tem, eu não considero isso verdade. Eu acho que dá bastante para trabalhar com o que a gente já tem por aqui. Agora eu gostaria de falar um pouco do uso em pele, né, na prática dessas tintas. Por exemplo, preto. Eu uso mais Electric Ink, né? A minha paleta é muito mais composta de Electric Ink do que
outra coisa, mas tem algumas diferenças aí quando se fala de tinta. Por exemplo, tinta preta para traçar. Muita gente tem essa dúvida e não consegue ficar muito claro na cabeça por que a gente tem tinta para traçar e tinta para... Deu uma embolada. Tinta para traçar e tinta para preencher. Bom, quando você vai comprar seu preto, independente da marca que for, você vai ver que tem o preto linha e o preto tribal, ou preto maori. Preto linha é para fazer traço. Por que você faz traço com preto linha? Porque ele já vem com uma certa diluição, ele é pronto para você fazer aquele traço. Se você pega para fazer um traço com preto tribal, que é um preto de preenchimento, ele é muito mais concentrado em pigmento, né? Então, você corre mais risco de estourar os seus traços, de colocar muito mais pigmento onde talvez não precisasse de tanto. E a gente precisa entender isso, né? Eu fui uma pessoa que no meu início, eu usei muito ao contrário, né? Eu só tinha preto tribal, daí eu traçava com esse preto, aí quando eu ia ver a cicatrização, o traço já estava mais largo, tinha um monte de traço estourado. E aí eu demorei um tempo para entender que a tinta para traço, ela é preparada para isso. Ela tem a diluição para isso. Então, tenta não cruzar as coisas. A mesma coisa é você preencher com uma tinta de traço. Ela vai naturalmente ficar menos pigmentada, né? Já que ela é mais diluída, já que ela é uma tinta preparada para traço. Então, o conselho que eu dou é não faz essa troca, né? De tinta, pintar com tinta de traço e traçar com tinta de pintura. Isso com relação ao preto, tá? Existem pessoas que mesmo a tinta preta já vindo diluída devidamente para um traço, ela ainda dilui mais um pouquinho para não correr esse risco, ela poder fazer com calma, né, as coisas. E aí você pode ir testando, tá? Tatuagem é teste em como é que aquilo tudo, todo esse material se adapta com você, o seu corpo e o seu jeito de trabalhar. Então, trace com preto linha, se sentir que precisa diluir mais um pouco, dilui. Mas o que eu não aconselho é essa troca, tá? Cada tinta é feita para uma coisa e vamos tentar respeitar aí esse padrão. Outra coisa também que eu acho muito importante explicar aqui nesse vídeo é sobre o sumi. O sumi, ele foi inventado, né? Ele foi lançado há pouco tempo no mundo da tatuagem. Antes a gente pegava o nosso próprio pretinho e a gente mesmo diluía, porque o sumi nada mais é do que uma tinta já diluída, já pronta, você já compra ela mais diluída que o normal. Mas você também pode fazer isso com o seu preto e um pouco de diluente. Para que serve o sumi? Serve para sombras, para passagens mais suaves, né? Para quando você não quer errar ali, diluir o seu preto. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, você pega um batoque médio e aí você faz lá a sua diluição. E aí aquele batoque acaba, você tem que acertar a mesma diluição de novo para que a sua arte não fique ali desequilibrada em questão de tom. E aí se você já compra um sumi pronto, sempre que você for fazer uma sombra, um detalhe assim, ele vai sempre estar no mesmo tom. Então, essa é a facilidade da gente usar o sumi. Mas existem tatuadores, eu, por exemplo, que gosto mais de diluir a minha tinta preta, tá? Mas é sempre bom para quem tá começando, sempre ter um vidrinho de sumi. Diluente é imprescindível, tá? Você precisa ter o diluente, até porque algumas cores, elas vêm mais concentradas, mais grossas, tem uma dificuldade maior de entrar na pele, e aí a gente sempre dá uma diluidinha para ajudar, tá? Diluente você precisa ter. E sumi no início eu recomendo bastante, tá? Até você conseguir pegar a mão de fazer a sua própria tinta diluída, seu próprio tom mais suave, né? E eu acho que isso vem com o tempo. Então tenha calma, tenha seu vidrinho de sumi, vai dar tudo certo. Agora falando em relação a um set de cores para você que está começando, né? Eu sugiro que você tenha as cores primárias, ou seja, as cores que a gente mais usa. Eu não indico no início você fazer mistura de cor. No meu curso tem, né, ensinando a fazer mistura de cor e pegando nisso pela primeira vez e tudo mais, porque é uma coisa que no futuro você vai precisar. Mas no início eu aconselho que você já compre as cores prontas. E aí o que eu posso aconselhar são as cores primárias e aquelas cores que você mais usa nas suas artes, né? Se você já costuma desenhar só com preto, compra preto e umas tintas que você acha que você vai precisar para fazer alguns detalhes. Se nos seus trabalhos você já tem uma paleta que você usa, você compre esta paleta, né?
Mas assim, o primeiro set que eu indico é sempre assim, as coisas mais básicas, né? Que a gente vai precisar usar. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre mistura de cor, porque não é só adicionar preto para escurecer, adicionar branco para clarear, porque não é bem assim que funciona, né? Normalmente a gente mistura dois tons complementares para fazer uma anulação, coisa que a gente vai estudar mais para frente, é um nível mais avançado. Mas por enquanto, para quem está começando, o que eu indico é isso. Começa com uma paleta básica. Vamos tentar nesse início, nas primeiras tatuas em pele, não misturar muita cor. E a gente vai fazendo isso em treino em pele artificial, até que a gente consiga pegar a mão de fazer isso. Não é muito longe. Quanto mais você estuda, mais perto fica de você entender, de virar essa chavinha na sua cabeça. Mas por enquanto eu indico isso. Compre as cores que você acha que você mais vai usar no seu início da tatuagem. Só voltando aqui um pouquinho, uma informação que eu esqueci de dizer sobre lote e validade de tatuagem é que você tem que ter uma ficha de anamnese, né? Para cada cliente que você atender. Ficha de anamnese é aquela ficha que diz se o seu cliente comeu em 3 horas, se ele tem alguma doença, se enfim, é uma ficha que você tem para entender o seu cliente. E nessa ficha de anamnese, que você precisa guardar depois, é uma outra norma que a gente segue, né, de ter um arquivo dos clientes que a gente atende, você também precisa anotar lote e validade e marca da sua tinta, tá? Isso realmente é muito importante, você ter esse material com você, para caso dê algum problema com o seu cliente, você tem tudo anotadinho ali do que foi usado na pele dele. Agora eu vou entrar um pouquinho aqui em tom de pele. Não é a mesma coisa você colocar pigmento como se você estivesse pintando num papel branco, porque as pessoas têm diferentes tons de pele, as pessoas têm diferentes cores aqui na composição da sua pele, né? Então, às vezes, um vermelho que você vai usar numa pele muito branca não vai ser o mesmo vermelho que você vai usar num tom de pele mais escuro. Eu queria deixar muito claro aqui que não existe só tatuar em pele branca, não existe só ficar bom em pele branca. Existe estudar e se dedicar para aprender a tatuar em peles mais escuras, aprender a tatuar em pele preta, tá? Para mim, tatuador que só diz que só fica bonito em pele branca, que só tá disposto a fazer aquilo em pele branca, é porque ele tá meio que travado em conseguir estudar em outros tons de pele. É até meio feio a gente restringir em quem que a gente vai tatuar. O que eu aconselho para vocês que me ajudou muito na minha carreira é que eu já pegava o desenho e colocava ou por computador, ou no celular, ou no tablet, ou na própria cor do papel que eu desenhava, eu ia mudando os tons, sabe? Porque aí eu entendo qual cor fica melhor com aquele fundo de tom, sabe? Que é o fundo que você vai desenhar. O fundo é a pele da pessoa, né? Então, que a gente tenha consciência de estudar diferentes tons de pele, porque quando você vai aplicar cor na pele, é diferente de um papel, tá? E até as próprias peles mais claras têm diferença um do outro, uma é mais amarelada, a outra é mais rosada, então são coisas que a gente precisa estudar quando se trata de pigmento. Outra coisa muito importante da gente pesquisar é se o cliente da gente já tem uma predisposição a processos alérgicos, se ele já tem alergia a muita coisa, se conversa com ele, pergunta como é que é isso. Porque se ele tem já uma predisposição alérgica, pode ser que isso aconteça no seu trabalho. Então, o que eu indico, né, é que se você pega um cliente desse, que ele primeiro vá a uma dermatologista, onde ele consiga fazer testes, para ele saber se ele pode ou não fazer aquele processo com você, e aí ficar mais fácil, né, para você lidar com isso, porque a gente não é médico, né, então se a pessoa desencadeia um processo alérgico, se ela já tem essa predisposição, isso é uma coisa que tem que ser conversada. Existem algumas tintas que têm algumas coisas na sua composição que realmente, se a pessoa já tem um processo alérgico, ela puxa, né, ali uma alergia. Então, é sempre legal da gente saber perguntar para o cliente antes se ele já tem uma predisposição a alergias, né, e para que ele vá atrás com um médico, com um dermatologista, se ele realmente pode fazer aquele processo com você. Inclusive, isso aqui que eu tô falando agora para vocês, de observar bastante a cicatrização, acompanhar realmente seu cliente,
isso é bom para o seu crescimento, né? É uma observação de progresso, é você estudar como é que aquela tatuagem ficou depois da cicatrização e anotar mesmo que você precisa melhorar, sabe? Não é só olhar e falar, ah, tá, na próxima eu mando melhor. Não, anotar mesmo que você teve dificuldade e conseguir, né, alcançar um progresso com isso. Né? Sempre, sempre, sempre estar atenta ao final do teu trabalho, porque na verdade é o que importa, né? Quando você faz uma tatuagem, normalmente ela fica linda, super colorida, super pigmentada, mas o que vale é o pós, o que vale é como é que aquilo vai ficar ali no corpo da pessoa por anos. É isso o que vale, é isso que a pessoa quer de você, tá? Não adianta uma tatuagem ficar bonita, bem colorida, bem pigmentada só na hora. Então, muita atenção no pós. Uma outra coisa que eu queria também puxar aqui com vocês é não só dentro do frasco da tinta, mas eu bato muito nessa tecla, né, por conta da biossegurança. Cuidar muito bem dos seus frascos de tinta. Por quê? Porque no meio de um processo, de uma tatuagem, a gente está muito acostumado a pegar o frasco com a luva, né, do cliente, já com o material biológico do cliente, pega o frasco, bota no batoque, bota o frasco lá de novo, depois não higieniza, não faz a selagem, né, do frasco, e é muito perigoso, gente, uma contaminação cruzada através de frasco de tatuagem. Talvez seja uma das mais fáceis de acontecer, né? Então, sempre cuide muito bem dos seus frascos de tinta. Toda vez que for começar uma tatuagem nova, enrola eles com papel, com plástico filme, né? Quando você acabar a sua tatuagem, você troca as suas luvas, retira com cuidado, porque se você botar a mão no plástico contaminado e depois botar a mão no frasco, não adiantou nada. Então, retira com cuidado, sem tocar no frasco. Se puder, dá uma limpadinha depois com álcool ou com, enfim, com produtos que você usa para higienização, né, do seu material. Eu ia falar clorexidina, tinha dado um branco, mas agora voltou. Ou com álcool, com clorexidina. Mas dá uma limpadinha no seu frasco antes de guardar, para que você não corra o risco de estar aí brincando com a saúde dos outros. E eu sei que não é de propósito, mas é que a informação, né, sobre isso, sobre contaminação cruzada, sobre biossegurança dentro da tatuagem, ela é uma coisa nova, não foi sempre que foi falado disso. Então, muita gente já deve ter sido contaminada por causa disso, por causa de outras coisas, mas o importante aqui é que você esteja sempre ligada na limpeza do seu material. E como eu tô falando de tinta, eu achei prudente falar dos frascos. Então, cuide muito bem do seu material, cuide muito bem das suas tintas, estude, busque cada vez entender mais sobre pigmento, não apenas olhando vídeos aqui e reproduzindo o que alguém está falando, porque, como eu já disse para vocês, é diferente de um tatuador para o outro. Então, o negócio é teste e é estudo, tá? Tatuagem é estudo para sempre, você sempre vai precisar. Esse é um vídeo básico, né, pra gente introduzir a cor, pra gente introduzir a falar de tinta. Existem coisas mais avançadas, como mistura de tinta, colorimetria, estudo de teoria da cor, para trabalhos mais avançados. Mas para você que está começando agora e está precisando apenas fazer essa introdução de cor na pele, essas aqui são as coisas mais importantes que eu selecionei para estar falando para você. Mais para frente a gente pode fazer um vídeo mais avançado em relação a isso, mas para você que está começando, esse é o recado que eu gostaria de dar. Queria dizer mais uma vez que se você não é inscrita no canal, que você se inscreva, isso me ajuda bastante a vir aqui e continuar compartilhando o meu conhecimento de forma gratuita para vocês, né, fazer todo aquele jogo lá de ativar sininho, de curtir e tudo mais. E assim, gente, muito obrigada, eu tô muito feliz de poder compartilhar mais um conhecimento muito importante dentro da área da tatuagem para vocês, tá? Se vocês ainda não me conhecem no Instagram, é o @tatuariaescola, lá também tem muito conteúdo que a gente coloca diariamente para que você fique mais atenta, para que você aprenda cada vez mais de forma gratuita aqui na internet. Um beijo, gente, foi muito, muito, muito bacana para mim, ó, o sorriso. Foi muito, muito, muito bacana para mim
compartilhar esse conhecimento com vocês. Até a próxima!